Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? Vou contar pra vocês o que aconteceu aqui. Eu vou tentar resumir. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso, não postei ainda. Mas quando eu encontrar esse vídeo, né, porque eu perdi no meio de tantos vídeos, tantos cartões de memória. Mas no dia que eu encontrar, eu vou postar pra vocês esse vídeo. Eu fiz um vídeo aqui há algum tempo atrás, falando sobre um vizinho que eu tinha, que ele me perseguia muito, né? Que ele me ameaçava de morte, que ele uma vez ficou lá no meu quintal, entre o meu quintal e o dele. Na época não tinha muro, era uma cerca. E depois que eu fiz o muro, depois desse episódio, né, ele pegou o facão e queria vir pra minha casa dizendo que ia me matar e ia matar também o meu esposo, né? Ele tinha uma raiva muito grande de mim, muito ódio, né? E eu não sei como nasceu aquele ódio, mas eu acredito que também tinha a ver com a obra do Senhor que funcionava na minha garagem e ficava ao lado da casa dele. Então, gente, eu fazia os cultos na minha garagem. Nessa época nós não tínhamos a igreja ainda e o local onde eu fazia os cultos era na garagem. Era no período da pandemia, tava difícil, né, a gente alugar um espaço, até porque a igreja é uma igreja que não tinha os recursos financeiros para estar alugando. Eu tinha chegado há pouco tempo de São Paulo, estava nos estruturando e estávamos com a obra do Senhor aberta. E essa pessoa, ela me odiava, sabe? Ele me xingava de todos os nomes, me chamava de bruxa, feiticeira, macumbeira, ele falava que ia me matar. Eu não deixava mais minhas filhas sair na porta da rua, porque às vezes elas saíam para brincar, às vezes elas saíam para comprar alguma coisa, porque tem um supermercado pequeno aqui próximo, e eu não deixava mais, porque quando elas passavam, ele chamava elas e ele falava que ia me matar, que ia arrancar meus órgãos, ia jogar no meio da rua. E ela chegava aqui dura, sem conseguir falar, com os queixos endurecidos, traumatizada. Minha filha já vivia muito nervosa, eu já não deixava ela sair, eu já não saía pra fora de casa. Só saía se fosse pra resolver alguma coisa muito importante, porque estar lá fora era desconfortável. Esse vizinho passava o dia gritando meu nome muito alto, dava pra ouvir quase assim na rua inteira. Ele gritava meu nome aos berros, me xingando, falando de mim. Ainda falava que eu estava invadindo a casa dele, que meu esposo estava invadindo a casa dele, subindo no telhado. Então eu percebi que o inimigo estava usando muito aquela vida, né? E aquele jovem, ele estava de certa forma sofrendo com aquela opressão, porque ele tinha visões da gente. Então ele via, né? Ele relatava à noite, às vezes eu ouvia ele relatando, gritando. Às madrugadas ele não dormia, ficava gritando, falando que nós estávamos subindo no telhado dele. Então aquele rapaz que antes vinha para a igreja, frequentava a igreja, a família dele pertencia à igreja, ele estava totalmente revoltado contra a gente. Antes ele vinha para a igreja, a gente orava por ele, né? Ele sentava, assistia os cultos, conversava. Mas nesse período ele começou a ficar totalmente desnorteado. E ele me ameaçava de morte todos os dias. Todos os dias ele estava armado. Ele só andava armado com um facão grande. E aqui no Piauí chama de peixeira, que é uma faca bem amolada. Ele andava com a peixeira, né? E andava também com um facão. E ele vivia me ameaçando, dizendo que ia me matar, que ia arrancar meus órgãos. E ele gritava falando isso. Então algumas pessoas colocou aqui nos comentários para mim orar por ele. Eu orava por ele. Quando ele começava a gritar meu nome, falando que ia me matar, me chamando de vários nomes horríveis, eu levantava minha mão e eu clamava pela vida dele. Eu repreendia os demônios da vida dele. E naquele momento ele tinha um descanso e ele parava, mas não tinha como eu me aproximar dele para colocar a mão nele e orar por ele, porque ele iria me matar. Então não tinha essa possibilidade, né? Ele vivia falando que iria me matar, então eu tive que tomar uma decisão muito drástica. Inclusive fui orientada pelo meu esposo
né? Na época meu esposo estava fraco, não estava me ajudando na obra, e ele falou para mim não fazer os cultos mais na garagem, pois o portão da garagem ficava aberto, muitas crianças entravam, e ele começou a falar que uma hora aquele homem poderia ficar desnorteado, com muito ódio de mim, entrar lá e poderia acontecer uma tragédia. Então era para mim evitar isso, porque a Bíblia nos orienta a orar e vigiar. Então eu não poderia ir lá colocar a mão na cabeça dele, como eu falei aqui, e orar, porque ele iria me matar. Ele estava sempre armado com facas. Eu não poderia mais fazer os cultos onde eu fazia, que era na garagem, por conta desse problema. Então eu decidi fazer os cultos na área da minha casa, que era mais seguro. E assim eu dei continuidade à obra do Senhor. Foi um período muito difícil. Ele ficava me xingando, ele odiava, sabe, ouvia minha voz. E eu não podia fazer nada naquela situação. Ele muitas vezes puxava o facão pra mim quando eu saía fora de casa. Ele apontava o facão, tirava o facão da cintura, dizendo que ia me matar. Eu lembro que um certo dia de manhã eu fui sair pro trabalho e eu peguei minha moto e coloquei pra fora. Na hora que ele percebeu que eu estava saindo, ele pegou e veio até o meu portão. Quando ele chegou próximo a mim, cerca de 2 metros de distância de onde eu estava, ele puxou o facão pra mim e começou a fazer gestos de me ameaçar com o facão. Naquele momento eu só lembro de eu pegar a moto e sair disparada. Então, o meu esposo trabalhava e eu já estava ficando traumatizada em ficar em casa todas as noites. Todas as noites eu tinha pesadelo com ele entrando dentro da minha casa, tentando me matar com facão, e meu esposo entrava, né, no sonho, em uma luta corporal com ele, tentando tirar o facão dele, e era horrível, era horrível. Eu via eu entrando às vezes em casa e ele no canto do muro, no escuro, me esperando com o facão, isso no sonho. Ele falava todos os dias que iria me matar, todos os dias que iria arrancar meus órgãos e iria jogar no meio da rua. Ele gritava e falava que ia matar meu esposo. Xingava meu esposo, chamava meu esposo de macaco, de preto feio, que iria matar aquele macaco. Enfim, eram muitos abusos, era muita coisa. Então começou a me prejudicar em todas as áreas da minha vida, porque eu não conseguia mais dormir. Eu dormia, quando eu estava em sono profundo, se eu ouvisse algum barulho, eu já corria da cama. Eu estava com medo de acontecer um problema comigo, porque você está dormindo em sono profundo, de repente você pular da cama e sair correndo, e eu estava desse nível, eu não conseguia ter controle, porque eu achava que ele já estava no meu quintal, que ele estava rodeando minha casa, eu ia olhar minhas filhas. Quando eu ia trabalhar, eu não conseguia focar no trabalho, eu ficava pensando que ele poderia entrar na minha casa, que ele poderia pegar minhas filhas em casa, que às vezes meu esposo não estava e só estavam elas. Então eu não tinha mais paz, eu não tinha mais paz pra nada. Eu já tinha problema em fazer a obra do Senhor, porque ficava com medo de, na hora que as crianças e as pessoas estivessem entrando, ele entrasse também armado. E ele era meu vizinho, morava do meu lado. Se tornou uma situação muito complicada. E as pessoas falavam, conversa com a família dele, fala com a família dele. Fui falar com a família dele. Ninguém conseguia resolver o problema. Ninguém conseguia fazer nada. As pessoas meio que não levavam muito a sério o que eu tava falando. Cheguei aí no CAPS, que é o local onde trata pessoas que estão com problemas psicológicos. Eu decidi ir no CAPS pra falar com o pessoal do CAPS, pra vir fazer um acompanhamento com ele, porque ele precisava de ajuda. Ele estava desnorteado, ele estava com um grau de esquizofrenia alto e estava sendo uma ameaça para minha vida, para a vida das minhas filhas, para a vida do meu esposo. Só que o pessoal de lá disse que não podia fazer nada. Eu tinha que primeiro fazer uma denúncia para ele, né, na delegacia. Só depois que eles poderiam tomar alguma providência, mas no momento eles não poderiam fazer nada. Ele não aceitava as medicações, então ele estava num estado muito crítico. E eu falava com a irmã dele para fazer alguma coisa, não dava certo. E não funcionou. Eu não tinha coragem de denunciar ele na delegacia, né, pra polícia. Eu tinha medo dele ser preso e no outro dia ele estar solto, porque ele ia ser solto, né? Ele não tinha feito nada, ele só ameaçava, então ele não ia ficar preso por muito tempo. Ele só tava me ameaçando, então ele não ia ficar preso por muito tempo e ele viesse aqui efetivamente me matar.
Então eu não tinha coragem de denunciar ele. E as pessoas começaram a colocar na cabeça do meu esposo pra dar um jeito nisso, dar um basta pro meu esposo ir lá e fazer alguma coisa com ele, sabe? E meu esposo falou, se ele viesse contra mim, meu esposo iria matar ele. E eu falei, não, você não vai tocar nesse homem, você não vai chegar perto dele. A gente não vai chegar perto dele, a gente vai evitar ele o máximo possível. Você não vai tocar, eu vou entregar ele pro Senhor. Eu só posso entregar ele agora pro Senhor, vou entregar pro Senhor. E chegou um ponto que ele gritava meu nome o dia inteiro e à noite, e às madrugadas. E eu lembro muito do gigante Golias, que a Bíblia relata que ele gritava afrontando o povo de Israel. Esse homem, ele gritava que dava para ouvir quase no bairro inteiro o meu nome, o nome do meu esposo. Ele gritava, né, nos xingando. Então chegou um ponto que eu não sabia mais o que fazer. Eu só sabia orar, gente. Orar eu já orava. Eu orava, eu repreendia da vida dele aquele mal, eu repreendia os demônios, eu entrava em batalha espiritual, orando pela vida dele, repreendendo o mal ali. Era uma situação muito difícil, eu não tinha quem recorrer, eu não podia estar colocando muito na cabeça do meu esposo para ele não entrar em luta corporal com ele, como eu estava vendo todas as noites em sonho. E as pessoas começaram a colocar na cabeça do meu esposo pra dar um jeito nisso, dar um basta. Chegou um ponto que eu não sabia humanamente o que fazer mais, né, pra resolver aquela situação. Só entregar pra Deus. Falei pro meu esposo que a gente nunca iria confrontar ele. Dava pra ver nitidamente os demônios se andar com a vida daquele homem. Aquele homem tinha visões. Ele falava sobre o que ele tava vendo. Era horrível. E a gente não podia fazer praticamente nada. Ele era uma pessoa muito humilde, muito pobre, morava numa casa de pau a pique, precisava de muita ajuda. Eu fazia, né, as cestinhas básicas, levava pra ele, ele não aceitava. Eu entregava pra ele morrendo de medo, ele não aceitava. Ele não aceitava, ele dizia que eu estava tentando envenenar ele, que eu estava colocando veneno nas coisas. Antes dele entrar nessa neurose toda, quando eu ajudava ele, ele recebia o que eu ajudava ele. E quando era à noite, ele começava a gritar que aquela bruxa tá tentando me envenenar. Que ela tentou me envenenar, mas eu joguei tudo fora, ele dizia. Então, assim, o inimigo tava tentando matar ele de fome, de miséria, que nem luz elétrica ele aceitava. Então, assim, numa situação totalmente precária, e ele não aceitava ajuda. Foi então que eu decidi, né, dar aqueles alimentos para a irmã dele, entregar para ele, e assim ele aceitava, porque se fosse da minha mão ele não aceitava, e eu estava também correndo perigo próximo dele, porque ele falava que iria me matar em todos os momentos. E isso foi um processo que durou quase 2 anos. Eu acredito que o inimigo se aproveitou dessa fragilidade mental dele, vendo a obra que eu cuido aqui do lado. Então o inimigo começou a usar ele contra a minha vida, né? Um instrumento fácil para o inimigo usar, uma pessoa frágil, que estava com problemas mentais, aparentemente, né, nitidamente. Então realmente ele iria sim fazer aquilo, porque ele já tinha tentado, ele já tentou entrar na minha casa com facão para me matar e matar meu esposo. Ele já veio onde eu estava com facão e ele gritava em alto e bom som que iria me matar, essa bruxa, essa feiticeira, essa macumbeira. E o que eu fazia era só orar, só orar. E foi então que eu fiz uma oração. Eu já estava abalada emocionalmente, eu já estava fragilizada, eu já estava com problemas em dar continuidade com a obra aqui em casa, que eu tinha medo de uma hora ele pegar uma criança, eu tinha medo dele entrar no culto, né, porque o culto é aberto para todo mundo, de repente ele poderia entrar. Então assim, até para mim ministrar a palavra do Senhor no culto estava difícil, porque eu tinha que estar atenta e a mente não entrava no céu, porque eu estava sempre preocupada com o que poderia acontecer. Então isso desfocava, né, do espiritual. E eu cheguei a um momento também de estresse, muito estresse mental, não conseguia dormir mais, sempre com medo, sempre apavorada. Tinha medo das minhas filhas sair fora e ele fazer alguma coisa com as minhas filhas para me atingir, porque o inimigo, gente, não falo da pessoa até, mas eu falo do inimigo. O inimigo é sujo, ele quer nos atingir. A gente não pode duvidar do que o inimigo pode fazer. Então eu fiz uma oração, e foi a minha última oração com relação a isso. Eu falei: Deus, eu entrego ele nas tuas mãos.
e o Senhor faça a sua vontade. Eu não pedi para Deus fazer nada com ele, eu simplesmente entreguei aquele homem nas mãos de Deus e falei: Deus, faça a tua vontade. Em poucos dias, aquele homem, né, pela permissão de Deus, ele parou de falar meu nome, não falava mais. Ele não tinha mais força na voz para falar, ele não conseguia falar mais alto. Eu também não interferi em nada que estava acontecendo. E em pouquíssimos dias, aquele homem faleceu. Claro que Deus deu uma oportunidade para ele, né? Ele ficou internado por 3 dias, 2 a 3 dias. Foi muito rápido, gente. Ele ficou com a irmã dele, que era evangélica, então ele teve toda a oportunidade de ser evangelizado aqueles dias, né? E me pediram para me orar pela vida dele, né? Para ele ficar saudável. Eu não fiz essa oração. Eu só orei a Deus novamente. Falei: Deus, faça a tua vontade, não faça a minha. Faça a tua vontade. Se for para esse homem voltar e te servir, se eu tenho um projeto lindo, que o Senhor traga ele. Mas as demais, mas eu não conheço o futuro, Pai, faça a tua vontade. Eu só orei dessa forma. E recebi a notícia que ele tinha falecido. Não fiquei alegre, a gente não se alegra com a morte de ninguém. Fiquei triste, eu queria que ele tivesse mudado. Mas enfim, gente, nós temos que confiar em Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta dos seus maus caminhos. Eu não sei se aquele homem morreu como ímpio ou se ele se converteu no leito, eu não sei. Mas eu só sei que o Senhor conhece do futuro e Ele sabe todas as coisas. Essa foi a sentença do Senhor. Não vou dizer para vocês que foi Deus que matou ele, né? Os atos dele, as consequências de tudo que ele vinha fazendo, não comer, não se alimentar, não tomar as medicações, porque ele rejeitava tudo, não acreditava em ninguém, não confiava em ninguém, levou aquilo. Então, foi uma permissão de Deus. É diferente da vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor possível para as nossas vidas. Não, nunca é ruim. Mas Deus é Deus de justiça, né? E o Senhor se levanta ao nosso favor. Então, se você tem algo que você queira que seja resolvido, entregue para Deus e deixe Deus fazer a vontade dele e deixa Deus resolver, porque tem coisas que só Deus resolve, né? Tem coisas que a gente não consegue resolver, humanamente falando, a gente não consegue resolver. E essa é uma história que serve para me aprender com Deus, que Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Tem coisas que só Deus pode fazer, que a gente não vai conseguir resolver com a força do nosso braço. Tem coisas que nós temos que entregar para Deus. E essa é uma situação que eu aprendi nitidamente, fisicamente, porque passei pela experiência que tem coisas que só Deus resolve, que você tem que entregar totalmente nas mãos de Deus. E foi isso que eu fiz. E eu aprendo uma lição com tudo isso, né? Que Deus ele tá realmente no controle das nossas vidas. Que Deus ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. As pessoas podem não dar credibilidade em você, mas o importante é o que Deus pensa de você, né? É o seu compromisso com Deus. Eu vi uma certa vez uma pregação de uma pessoa falando que quando alguém está trazendo um mal muito grande para a vida de um servo de Deus, existe 3 soluções. Ou Deus tira para a pessoa ir morar em outro lugar, ou a pessoa desce a sepultura, ou a pessoa se converte, né? Então essas são 3 coisas que podem acontecer. E eu parei para refletir que realmente é dessa forma, né? Deus ele resolve de alguma maneira. Ele não vai deixar os seus servos, alguém que está fazendo a obra dele, que está tentando trazer o evangelho para pessoas que não conhecem, ficar passando por um massacre tão grande, por um processo tão difícil. Se Deus não estivesse na minha vida, com certeza o desfecho dessa história teria sido algo muito trágico, teria sido uma tragédia. Mas glória a Deus por ele estar na minha vida, glória a Deus por não ter acontecido uma tragédia. Eu poderia estar morta, meu esposo poderia ter ido lá e ter feito alguma coisa com esse homem, né? Poderia ter tido um fim muito trágico. Mas o Senhor, ele é misericordioso, a sua misericórdia dura de geração em geração. E o Senhor, ele sempre faz o que é melhor. Eu não gostaria de estar contando esse desfecho para vocês, mas eu gostaria de chegar aqui e falar: olha, ele se converteu, ele mudou, ele é uma outra pessoa, ele melhorou, ele está bem.
Mas a gente sabe que Deus conhece do futuro, né? Deus sabe que se ele voltasse, ele iria continuar na mesma. E Deus, ele sabe todas as coisas. Eu não posso nem chegar aqui e ficar questionando Deus, o que ele fez, o que ele não fez, né? Eu não tenho esse direito. E agradecer a todos que oraram por mim nesse processo, porque muitos aqui oraram. Eu estava pedindo oração, eu estava precisando muito. Quando eu fiz aquele vídeo pra vocês, eu vou colocar o link dele aqui na descrição pra quem quiser ver aquele vídeo que eu botei naquela época, pedindo socorro aqui pra vocês, pedindo oração aqui pra vocês, né, expondo o que estava acontecendo comigo e pedindo pra vocês orarem por mim, interceder por mim, porque realmente a situação estava muito difícil. Eu não sabia mais o que fazer. Eu pensei em vender minha casa. Eu pensei em não fazer mais os cultos. Eu pensei em muitas coisas porque eu não sabia mais o que fazer. Eu não tinha mais ideia. E eu achava que eu vendendo a minha casa e saindo daqui poderia ser uma solução. Mas enfim, gente. Eu agradeço aqui a todos que oraram por mim. Eu estava pedindo socorro a Deus. Eu não sabia mais o que fazer. Então foi isso. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.